Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Com a graça de Deus, estamos iniciando esse culto, um culto de celebração, um culto de muita alegria. Afinal de contas, Deus nos deu a graça e a conquista de estarmos comemorando 117 anos de instituição, de igreja que serve ao Senhor, de igreja que está a serviço do povo de Deus, a serviço da sociedade. Uma igreja que tem conquistado para a glória de Deus grandes vitórias. A igreja dos milagres, a igreja da ação social, a igreja que tem buscado ter caráter, sinceridade, honestidade em sua mensagem, em sua palavra, em sua proclamação. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos nesse culto de aniversário da igreja. No último 31 de julho, comemoramos então esse aniversário, os nossos 117 anos. E hoje celebramos de um jeito totalmente diferente, de um modo totalmente diferente, de um jeito que talvez, e um modo que talvez jamais iríamos imaginar, nem mesmo o mais sonhador, ou, teria uma perspectiva de estarmos celebrando 117 anos em um culto online, em um culto totalmente assim, diferente, mas para a glória de Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Que Deus os abençoe e que Deus nos guarde com o seu poder. Um bom culto em nome de Jesus. Amém. Após a saudação do nosso presidente, o reverendo Israel, vamos dar continuidade ao nosso culto de celebração dos 117 anos de história da nossa IPI do Brasil. E queremos fazê-lo com muita alegria, reconhecendo o Deus que até aqui tem estado ao nosso lado, o Deus que tem feito milagres no meio desta igreja. E por isso nós o adoramos. E quero convidar você para que juntamente comigo abra a sua Bíblia no Salmo de número 100. Se você tem em mãos a sua Bíblia, faça isso. Se não, acompanhe a leitura que farei neste instante. O salmista se expressa desta forma: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras,
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Esse Deus que tem sido fiel para conosco é o Deus a quem nós também devemos fidelidade. Portanto, curve a sua cabeça, vamos orar, vamos adorar este Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus teu Filho, nos achegamos à tua presença e o fazemos com os nossos corações agradecidos pelas muitas bênçãos que tens dispensado sobre a família presbiteriana independente do Brasil. São 117 anos de história, 117 anos onde temos sentido a tua mão nos conduzindo, a tua mão nos dando sempre a orientação necessária para onde devemos caminhar. Por isso nós queremos te adorar e suplicar, Pai, que durante este culto nós não tenhamos outro propósito a não ser adorar o Deus da nossa salvação, o Deus que tem estado conosco, o Deus que tem sido fiel para conosco e o Deus que tem nos socorrido nos momentos mais difíceis da história da nossa igreja. Portanto, a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Recebe-nos na Tua presença. É o que nós suplicamos em o nome de Jesus, Teu Filho, o Senhor da igreja. Amém. Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza e nem dor, nem angústia maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, junto com o Senhor, anda o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Em nome do Presbitério Catarinense, como membro da sua executiva, queremos dar aqui o nosso abraço, as nossas boas-vindas a todos os internautas. Dizer para você que gostaria muito de estar celebrando em um espaço onde estivéssemos juntos, podendo nos abraçar, podendo
glorificar e exaltar a Deus como comunidade da fé. Entretanto, o momento que estamos vivendo não nos permite fazer isto. Contudo, não poderíamos deixar passar em branco esta data. Não poderíamos deixar de celebrar, como presbitério catarinense, os 117 anos de história da nossa igreja. E quero então dar as boas-vindas a todos e dizer da nossa alegria de tê-lo do outro lado, participando deste culto de celebração. E quero aproveitar este momento também para mandar um abraço do presbitério catarinense, a nossa EPI de Jaraguá do Sul, que hoje também completa 16 anos de história. Que Deus possa abençoar os irmãos da nossa amada igreja ali em Jaraguá do Sul. Portanto, vamos juntos celebrar este culto com alegria na presença do Senhor. A Igreja Viva de Cristo pede perdão pelas faltas e pecados cometidos nestes 117 anos de caminhada da IPI-B do Brasil. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59, e vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem que ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Baseado no texto bíblico, eu convido os irmãos a fecharem os seus olhos e ter um minuto de silêncio, pedindo a Deus que venha perdoar os nossos pecados. Oremos. Pela morte de Cristo na cruz somos libertos, isto é, os nossos pecados estão perdoados. A palavra do Senhor diz: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A Igreja Viva de Cristo tem o coração grato a Deus que nos tem sustentado nestes 117 anos de vida como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Amém, irmãos? Boa noite a todos, que a paz seja com todos. E que nesse momento nós possamos celebrar cantando algumas canções, que não sejamos apenas espectadores, mas que possamos participar cantando as canções. Não importa se você está em casa ou está, algumas pessoas estão aqui, vão cantar, mas que você possa participar. A gente pegou canções que são conhecidas em todas as igrejas e vai ser um prazer louvar com os irmãos que estão aí. Vamos cantar então o quanto esse Deus é santo com essa canção.
Tu és a minha luz, a minha salvação.
Oremos. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome pela tua tão grande salvação. Bendizemos o teu nome, ó Pai, pelo teu grande amor para com as nossas vidas, pela graça na pessoa de Cristo Jesus dispensada a nós. Louvamos o teu nome, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que nos guia, que nos dirige, que nos orienta. Louvamos o teu nome pela tua igreja, ó Deus, que tem sido um lugar de acolhimento, tem sido um lugar onde nós temos aprendido a desfrutar do teu grande amor, do teu favor, da tua misericórdia e da tua benevolência para com as nossas vidas. Senhor, nós glorificamos a Ti, porque até aqui Tu nos tem ajudado, até aqui Tu nos tem abençoado, até aqui, Senhor, Tu tens estado ao nosso lado. Obrigado, ó Pai, por estes 117 anos, os quais completamos Te servindo, Te buscando e Te adorando. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A Igreja Viva de Cristo, nestes 117 anos de Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, caminha alicerçada na Palavra de Deus. Nesta noite eu tenho o privilégio de apresentar o pregador, Reverendo Valdir Reis, pastor da Igreja Presbiteriana Evangélica mais perto de Deus, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos. Pastor Valdir é casado com Ana Reis e é pai de Luiz Eduardo. Ele é membro do presbitério de Arapongas, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Também é autor do livro Prisioneiros Mais Perto de Deus, que já teve 15 mil exemplares vendidos, alcançando mais de 100 mil pessoas em vários países. Louvamos a Deus pela vida do reverendo Valdir, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos ouvindo a mensagem que Deus colocou em seu coração para a edificação das nossas vidas. Vamos orar pela vida do pastor Valdir Reis. Senhor, nós colocamos a vida do teu servo diante de ti. Pedimos-te que tu estejas o usando como instrumento vivo nas tuas mãos, para que a tua palavra, ao ser transmitida, venha trazer edificação às nossas vidas. Desperta-nos, ó Pai, por intermédio da tua palavra, para que assim façamos aquilo para o que fomos chamados a fazer como tua igreja. Abençoa o teu servo e abençoa, Senhor, as nossas vidas, e assim então seremos abençoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar aos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nessa região. Eu quero, nesse momento, desejar que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada pessoa que estiver acompanhando essa mensagem. Nós parabenizamos a toda a IPI do Brasil pelos 117 anos de existência. Que Deus continue fortalecendo a sua igreja em todo o Brasil e onde quer que ela estiver plantada. Eu quero convidar vocês para abrirem as Bíblias comigo em Romanos capítulo 16. A partir do verso 3, leremos vários versículos de Romanos 16, e eu faço isso com um desejo enorme de que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer à liderança da igreja pelo convite para que possamos compartilhar a palavra de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe.
Romanos 16, a partir do verso 3, diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Verso 17 agora. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Ao Deus, verso 27, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é palavra de Deus. Palavra de Deus. O nosso tema é sendo uma igreja frutífera, onde estiver plantada. Sendo uma igreja frutífera, onde estiver plantada. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, pelo privilégio de abrir a Tua palavra. Nós pedimos a Deus que, da mesma maneira como que fizemos isso, abrindo a Tua palavra, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para que possamos, ó Deus, crescer diante de Ti nesta hora de reflexão. Pedimos que Tu fiques conosco, que Tu fales conosco e que Tu fortaleças a nossa vida espiritual. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, sendo uma igreja frutífera onde estiver plantada. A igreja que Deus quer que sejamos nesse tempo no qual vivemos é uma igreja que seja capaz de receber bem as pessoas, uma igreja que seja capaz de respeitar, onde as pessoas respeitam-se mutuamente no convívio desta igreja, uma igreja que seja um ninho de amor, de cordialidade, de afeto e de amor por Deus e pelas coisas de Deus. Uma igreja capaz de realizar um trabalho marcante onde ela estiver plantada. Eu quero, nesse momento, dizer aos irmãos, olhando para essa carta de Paulo aos Romanos, na parte final dessa carta, no último capítulo, eu gostaria de dizer aos irmãos que esse é o anseio de Deus, que eu e você sejamos parte, sejamos pessoas que ajudemos no fortalecimento da igreja de Cristo para a glória do próprio Deus, para que a igreja seja frutífera. Onde estiver plantada, esta igreja precisa abrigar em seu interior, em primeiro lugar, pessoas que tenham Cristo como Senhor de suas vidas, pessoas que tenham Cristo como Senhor de suas vidas. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos isso. Nós percebemos que o apóstolo Paulo fala de pessoas firmes em Cristo Jesus, de pessoas que tinham Cristo como Senhor de suas vidas. A igreja precisa de gente que ame a Cristo, como nós cantamos muitas vezes. Eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. Pessoas que confessem a Jesus como Senhor, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, serás salvo, é o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, no verso 9. É lindo pensarmos nesse aspecto de que a igreja de Cristo abriga em seu interior pessoas que creem firmemente no nome de Jesus. É lindo olhar para esse texto, meus irmãos e irmãs, e observar que a Bíblia fala aqui de pessoas que estavam em Cristo,
Verso 7, o apóstolo Paulo fala de Andrônico e Júnias, que estavam em Cristo antes dele, antes de Paulo ser alcançado pela graça de Deus e ter a sua vida tocada, transformada, antes de Paulo ser trazido aos pés do Cordeiro de Deus, Andrônico e Júnias já estavam em Cristo Jesus, já haviam entregado as suas vidas a Cristo Jesus e estavam seguindo a fé cristã. É lindo quando o texto diz, no verso de número 11, a respeito das pessoas da casa de Narciso. Paulo diz aqui, os da casa de Narciso que estavam no Senhor, que estavam em Cristo Jesus, elas estavam no Senhor. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para 2 Coríntios 5,17, nós percebemos que o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo vive uma nova vida, tem um novo coração, tem um novo caráter, tem um novo nome escrito na glória, como diz a palavra de Deus. Que privilégio é estar em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Uma igreja que quer ser frutífera, ela precisa agasalhar, ela precisa abrigar em seu interior pessoas comprometidas com Jesus, pessoas que tenham Cristo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de suas vidas para a glória de Deus. Eu tomei um café da manhã recentemente aqui nos Estados Unidos com um presbítero, um homem de Deus. Ele é vinculado à Igreja de Cristo em um país fechado para o Evangelho. Esse irmão é um irmão corajoso na sua fé. Ele ama a Cristo, ele serve a Deus com uma alegria imensa, ele ama a Igreja de Deus. E ele estava contando que uma moça de 23 anos, uma mente brilhante, essa moça vivia em um país fechado para o Evangelho e tinha uma sede enorme de Jesus. Ela conheceu Jesus, alguém proclamou Jesus e ela recebeu Jesus na força do Espírito Santo. O Espírito Santo a convenceu do pecado e essa moça recebeu uma bolsa de estudos em um país da Europa para estudar. Era uma mente brilhante, ela recebia sempre elogios por causa da sua capacidade, da sua determinação, e ela recebeu uma bolsa de estudos completa para estudar em um país da Europa. No dia de sua viagem, ela foi batizada pela manhã e esse presbítero perguntou a ela se ela estava disposta a morrer por Cristo. E ela disse que sim. Veja, a pergunta não era se ela estava disposta a morrer com Cristo, porque morrer com Cristo é algo normal para aqueles que creem em Cristo. Mas a pergunta é para aquela moça de 23 anos, uma mente brilhante, coração gigantesco, apaixonada por Jesus, servia a Jesus com zelo e com amor. No dia do seu batismo, a pergunta foi essa: você está disposta a morrer por Cristo? E ela disse: Cristo mudou a minha vida, Cristo tem tudo que há em mim, eu estou sim disposta a morrer por Cristo Jesus. Naquele dia, ela foi batizada pela manhã. E a mãe havia preparado uma despedida, uma cerimônia de despedida. Ia ter um almoço em família, iam chamar amigos. E pouco antes do almoço começar, aquela mãe disse assim: filha, eu já tenho o nome do nosso líder espiritual. Essa mãe não era cristã, essa mãe não aceitava a fé cristã. E disse: filha, eu já tenho o nome do líder espiritual que vai te acompanhar no país para onde você está indo. E aquela moça disse: mãe, não precisa, porque eu vou procurar a igreja, porque eu sou cristã, porque eu amo Jesus. Mãe, não precisa, eu estou feliz servindo a Jesus. A mãe se revoltou e, num ato de desespero da mãe, da falta
de sabedoria da mãe, a mãe a atirou do 23º andar de um prédio em um determinado país fechado para o evangelho. Ah, meus irmãos, aquela moça perdeu a vida. Ela perdeu a vida, mas a morte dela foi um impacto tão grande que muitas pessoas estão se perguntando: que Deus é esse que faz alguém se entregar a Ele com tanto amor e com tanta determinação a ponto de perder a própria vida? Estar em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para que nós, como Igreja de Cristo, membros da Igreja de Cristo, ligados à Igreja de Cristo, possamos ter amor por Jesus, para a glória de Deus. Nós possamos cantar, como dizia o antigo hino: Jesus é melhor do que ouro e bens, Jesus é melhor do que tudo que tens, 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Em primeiro lugar, uma igreja que deseja ser frutífera onde está plantada. Em primeiro lugar, ela precisa abrigar em seu interior pessoas que tenham Cristo como Senhor de suas vidas. Em segundo lugar, uma igreja que deseja ser frutífera onde ela está plantada, ela precisa, em segundo lugar, ela precisa agasalhar em seu interior, abrigar em seu interior pessoas que trabalhem com alegria para a obra de Deus, que trabalhem com alegria servindo ao Senhor. Na igreja de Roma, Paulo menciona pessoas crentes, pessoas cristãs que trabalhavam com muito amor pelo Senhor. É lindo quando a gente lê esses versos finais de Romanos e nós percebemos como, por exemplo, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Maria era uma cristã envolvida com uma igreja que servia a igreja de Deus. Verso de número 12, Paulo diz a respeito de Trifena e Trifosa. E diz Paulo aqui no verso 12, no verso de número 12, que elas trabalhavam no Senhor, Ele diz também: saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Ah, meus irmãos, nós entendemos que Deus quer uma igreja trabalhadora, Deus quer contar com crentes, com cristãos e cristãs que sejam trabalhadores e trabalhadoras na obra de Deus e que façam isso com alegria. A Bíblia diz, Jesus diz, certa vez Jesus afirmou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Após Jesus abençoar e curar uma vida que precisava tanto da glória, da majestade, da restauração de sua saúde, Jesus afirmou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ah, queridos irmãos, Deus, o Deus no qual cremos, é um Deus trabalhador. Ele criou os céus, criou a terra. Ele trabalha até hoje, cuidando de mim e de você. Ele para ouvir as nossas orações. Ele para dar atenção para nós. Louvado seja Deus, que o nosso Deus é um Deus trabalhador. E quem tem um Deus trabalhador precisa também ser trabalhador para a obra desse Deus. Por isso, é lindo quando nós podemos pensar nesse fato de que uma igreja frutífera precisa abrigar em seu interior gente trabalhadora, pessoas que trabalham com alegria para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que eu e você sejamos frutíferos, onde Deus nos colocar, trabalhando para Deus com alegria. Louvado seja Deus. Eu quero desafiar você. Separe um tempo durante a sua semana. Trabalhe em prol da obra de Deus. Prepare aquela boa aula de escola dominical para a glória de Deus. Prepare aquela mensagem com a certeza de que você está trabalhando para o Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Evangelize alguém sabendo que você está trabalhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pense o que fazer, o que você pode fazer para trabalhar para a obra de Deus. Você pode trabalhar para a obra de Deus visitando quem está passando por necessidades. Você pode trabalhar na obra de Deus pegando o telefone, gravando uma oração, orando por alguém.
você pode ser uma bênção intercedendo pela obra de Deus no mundo. Pense na alegria que é trabalhar para Deus. Que Deus nos abençoe. Paulo fala que na igreja de Roma haviam pessoas trabalhadoras que trabalhavam com alegria para Deus. Paulo diz também em 1 Coríntios 15, 57 e 58, Paulo diz no verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. E os mais que vencedores precisam ser trabalhadores para a glória de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Paulo diz no verso 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, uma palavra maravilhosa, como é toda a palavra de Deus. Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que quem trabalha para o Senhor não trabalha em vão. Que Deus assim nos abençoe, que eu e você possamos encontrar um meio de trabalhar para Deus, uma maneira de ser trabalhador fiel para Deus, reconhecendo que Deus é o Deus que nos abençoa com a palavra, dizendo que quem trabalha para Ele não trabalha em vão. Que Deus nos abençoe para que nós possamos entender que é uma bênção repartir nossos dons e nossos talentos, sejam eles quais forem, para trabalhar para a obra de Deus, para uma obra que tem valor eterno. Louvado seja Deus. Que o hino que cantamos tanto, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, com firmeza, com fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Que esse hino nos inspire a trabalhar para Deus. Uma senhora, ela era costureira e ela não sabia ler, não sabia escrever, mas ela amava Jesus de uma maneira maravilhosa. Ela estava em Cristo, ela servia a Cristo, ela queria trabalhar para Cristo. Ela era costureira e quando as pessoas chegavam em seu ateliê de costura, ela dizia para as pessoas, olha, tem essa revista aqui, era a revistinha No Cenáculo, eu tenho essa revista, eu gostaria muito de entender o que está escrito aqui, mas eu não sei ler. E ela pedia para algumas mulheres, para algumas pessoas lerem a revista O Cenáculo na mensagem daquele dia. Quantas vezes pessoas liam aquela mensagem e eram tocadas pelo versículo, pela oração, pela mensagem contida ali naquela revista O Cenáculo, No Cenáculo. E aí, meus irmãos, muitas pessoas começavam a chorar em meio aos problemas. Ela orava pelas pessoas, ela falava de Jesus. O trabalho dessa irmã, o trabalho dela fez nascer, fez gerar uma igreja que há aproximadamente 15 anos passados tinha mais de 300 pessoas. Começou ali, através do trabalho daquela irmã. Louvado seja Deus que usa e nos chama para que possamos trabalhar para Ele. Que Deus nos abençoe. Uma igreja frutífera, ela agasalha, ela abriga em seu interior pessoas com disposição para trabalhar e trabalha com todo o coração, não esperando elogios, não esperando mensagens de parabéns pelo trabalho, não. Elas trabalham tão somente para a glória de Deus, não querem apenas receber elogios humanos, mas querem o elogio daquele que um dia haverá de dizer: vem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Venha, serva bondosa e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ah, que elogio maravilhoso, servo bom e fiel. Que Deus nos abençoe para que possamos trabalhar para Deus, entendendo que estamos trabalhando para um trabalho eterno, para uma obra de valor eterno, para a glória de Deus. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, que para que sejamos uma igreja frutífera, nós precisamos agasalhar
no interior, a igreja que quer ser frutífera, ela precisa agasalhar em seu interior pessoas que transmitam sempre o desejo de ver a igreja unida. Pessoas que transmitam sempre, por gestos, por palavras, por atitudes, um desejo enorme de ver a igreja cada vez mais unida para a glória de Deus. Vejam os versos 17 e 18. O apóstolo Paulo, ele fala que ele recomenda a igreja, ele orienta a igreja para que as pessoas pudessem cuidar da unidade da igreja. Vejam o que ele diz, ele fala de irmãos mal intencionados, de irmãos que estavam dispostos a provocar divisões e viver em desacordo com a doutrina cristã. Paulo está preocupado sim com a sã doutrina da igreja. Doutrinas são importantes, queridos irmãos, e uma doutrina absolutamente importante é a doutrina da unidade da igreja. E Paulo diz para que houvesse uma vigilância no sentido de que a unidade e a paz da igreja fosse preservada para a glória de Deus. Paulo fala das pessoas que queriam provocar divisões, machucar a igreja, semear discórdia. Paulo faz uma crítica e pede o cuidado para com a igreja. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, sempre cuidar da unidade da igreja. Que nós possamos jamais sermos desleais com a igreja de Cristo, lembrando que a igreja não é de homens, ela é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós precisamos tratar a igreja com amor. Nós precisamos zelar da igreja para a glória de Deus. Cuide da sua igreja. Vigie, trabalhe pela unidade da igreja. Há um pastor amigo, hoje já está com mais de 90 anos, e este irmão chamado Abi Castro é um pastor muito amoroso com Deus e com a igreja. Servo fiel de Deus, convicto do seu chamado ministerial, disposto a trabalhar pela paz e pela unidade da igreja. Ele era pastor em uma igreja aqui nos Estados Unidos e ele houve uma eleição para a escolha de líderes. Ele era o pastor da igreja e estava concorrendo por vontade da maioria para continuar sendo o pastor. E na eleição dele, 121 pessoas foram a favor de que ele continuasse no pastorado da igreja. Mas 12 pessoas foram contra. É o direito da democracia presbiteriana. 12 pessoas entendiam que precisava mudar. E quando acabou a assembleia, ele fora eleito de maneira tão maravilhosa. Algumas pessoas se aproximaram dele e disseram: reverendo Abi Castro, o que nós vamos fazer? Precisamos detectar, precisamos conhecer quem são essas 12 pessoas. Nós temos que partir para cima delas para dizer para elas que elas estão enganadas. E disseram: nós precisamos identificar essas pessoas. O reverendo Abi Castro chamou essas pessoas de liderança para a sua sala, e ele disse assim: quantas pessoas foram a favor? E alguns disseram prontamente: 121 pessoas votaram a favor da sua permanência. E ele perguntou: e quantas pessoas foram contra? Aí disseram 12 pessoas. Ele disse assim: por favor, somem 121 mais 12. E as pessoas rapidamente disseram 133. Ele pegou a sua Bíblia, abriu no Salmo 133. E ele disse: irmãos, leiam isso aqui em nome de Jesus. E alguém leu: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção. É como orvalho de Hermão que desce sobre os montes. Ali o Senhor ordena a sua bênção.
E aquele pastor disse: irmãos, leiam a palavra, obedeçam a palavra, procurem a unidade da igreja. Houve um quebrantamento ali, pessoas se assentaram, começaram a chorar com vergonha da atitude que estavam tendo. Aquele pastor pacificou a igreja, aquele pastor abençoou a igreja com a sua sabedoria. Salmo 133 é o salmo da unidade da igreja. Que Deus abençoe as várias igrejas locais da IPI do Brasil, para que possam viver em união e unidade, para a glória, louvor e honra de Deus. Louvado seja Deus. Salmo 133. Para que uma igreja seja frutífera, para a glória de Deus, onde ela está plantada, ela precisa de pessoas que transmitam, como o pastor Abi Castro fez, que transmitam o desejo de ver a unidade da igreja, a união da igreja para a glória de Deus. Em quarto e último lugar, meus amados irmãos, é uma igreja que pretende ser uma igreja frutífera, onde está plantada. Ela precisa abrigar em seu interior, ela precisa agasalhar em seu interior pessoas que tragam diante de Deus toda honra e toda glória. Pessoas que tragam e apresentem para Deus toda honra e toda a glória por cada um dos frutos produzidos naquele lugar, naquela igreja. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Esse é um princípio reformado do qual nós não devemos jamais abrir mão. Só a Deus é a glória, só a Deus pertence a glória. É o que Paulo diz aqui no verso de número 27, quando ele diz: ao Deus único e sábio seja dada glória, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. A glória de Deus. Que Deus nos abençoe, para que possamos estar em Cristo Jesus para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe para que possamos trabalhar para a obra de Deus, para a glória do próprio Deus. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, transmitir o desejo de ver a igreja unida e que isso seja feito para a glória de Deus. Que nós possamos trazer e apresentar aos pés do Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Se nós evangelizamos e alguém se converte, é para a glória de Deus. Se oramos por alguém e essa pessoa é curada, é para a glória de Deus. Se as nossas vozes entoam canções lindas no coral ou no grupo de louvor, queridos irmãos e irmãs, precisa ser para a glória de Deus. Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. Aqui, na região onde eu vivo, há um trabalho maravilhoso por parte de uma igreja e ela alimenta centenas de pessoas, de moradores e moradoras de rua. E certa vez fomos com um grupo de irmãos visitar aquele trabalho e eles estavam ali preparando uma comida deliciosa, com tanto amor, com tanto carinho. E as pessoas necessitadas estavam assentadas, aguardando para muitas pessoas dali, a única refeição do dia. Quando uma das pessoas que estavam conosco pegou o celular para tirar uma foto. E quando perceberam que eles estavam sendo fotografados, as pessoas que estavam produzindo aquela sopa, disse: meu irmão, por favor nos entenda, mas nós não queremos ser fotografados. Nós não queremos nenhum tipo de propaganda do que estamos fazendo. Nós queremos que o nosso Deus veja o nosso amor pelas pessoas e que o que a gente está fazendo possa glorificar o nome de Deus, o Pai que está nos céus. Aquela lição foi tão abençoadora, a humildade daquelas pessoas, o respeito delas, ao se dirigirem ao irmão pedindo para que eles não fossem fotografados. Queridos irmãos, e eles completaram: tudo o que nós fazemos aqui é para a glória de Deus.
Que Deus nos abençoe para que possamos buscar sempre a glória de Deus em tudo que nós fizermos e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para ele pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, pessoas que servem ao Senhor com alegria. Digno é o Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Eu quero concluir essa meditação aos meus irmãos e irmãs de jornada da Igreja Presbiteriana Independente no Brasil. Estamos vivendo em um mundo muito carente, de gente aflita, de pessoas deprimidas, de gente viciada, de tanta pobreza permeando o nosso país. Vivemos em um tempo de muitas famílias desesperadas e arrebentadas. Vivemos um tempo de muitas pessoas afastadas de Deus e da igreja. Por isso nós precisamos de uma igreja que deseje ser frutífera. Uma igreja, meus amados irmãos, que possam ter essas características sobre as quais falamos. E eu quero repetir nesse momento. Uma igreja que possa, uma igreja que abrigue pessoas que tenham Cristo como Senhor de suas vidas. Uma igreja que abrigue pessoas que trabalhem com alegria para o Senhor e na obra do Senhor. Uma igreja com pessoas que transmitam o desejo de ver a unidade da igreja se fortalecendo, onde as pessoas se amam. Uma igreja que seja um ninho de afeto, de amor, de cuidado mútuo para a glória de Deus. E uma igreja, meus amados irmãos, que possa trazer com pessoas que tragam perante Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a liderança das nossas igrejas, que Deus fortaleça cada um de nós e que possamos lembrar que a igreja é comprada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, devemos amar a igreja, ajudar a igreja e anunciar o evangelho para que pessoas sejam incorporadas à igreja, para que possam servir ao Senhor para louvor e honra e glória do próprio Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudamos a todos os membros, homens e mulheres que servem a Cristo no Presbitério Catarinense, na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na Igreja de Cristo espalhada em todos os lugares com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós hoje também agradecemos a Deus pelos 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Igreja dos Milagres, onde Jesus Cristo é o Senhor, e que levanta a bandeira, o Brasil para Cristo, pela coroa real de Salvador. Nesse instante nós vamos participar da ceia do Senhor. E a Igreja Viva de Cristo celebra em comunhão a mesa da graça. Vamos louvar a Deus, reconhecendo a atitude vicária de Cristo, e vamos entoar o cântico Alto Preço. Quando Jesus derramou
A ceia do Senhor é o sinal e o selo da comunhão no comer e beber com o Senhor crucificado e ressurreto. Nós queremos fazer um convite. Jesus quer convidá-los. E Jesus convida a todos, homens e mulheres, que integralmente são discípulos de Cristo e que expressam o senhorio de Cristo, morto e ressurreto em sua vida espiritual, moral, profissional e familiar. Nós convidamos aos membros da Igreja de Cristo a participarem da mesa da Eucaristia, no partir do pão, no beber do cálice, certos que está tudo preparado em seu lar e conosco aqui, para a comunhão do povo de Deus. Aqui estão os presbíteros da primeira IPI de Joinville, que estão participando desse ato litúrgico e representam, claro, todos os presbíteros e presbíteras do presbitério catarinense, presbíteros e presbíteras que estão na segunda IPI de Joinville, na terceira IPI de Joinville, na IPI de São Francisco do Sul, na IPI de Jaraguá do Sul, na Congregação Semear. Assim, a nossa gratidão a Deus, a estes homens e mulheres que, com a vocação, servem a Cristo Jesus nas suas igrejas. Nesse instante, nós vamos participar da ceia do Senhor. E como eu já disse, a ceia do Senhor é o sinal e o selo da comunhão no comer e no beber com o Senhor Cristo, que foi crucificado e ressurreto. Que o Senhor seja conosco, que nós possamos elevar ao Senhor os nossos corações, que nós possamos dar graças ao Senhor, pois é bom, é belo e justo louvar ao Senhor e render-lhe graças. Vamos orar nesse instante, vamos elevar a Deus nosso pensamento, vamos elevar a Deus o nosso coração diante da mesa da Eucaristia e expressar a nossa adoração. Para esta oração, quero convidar o presbítero Edson, que eleve a Deus esta oração em nome de Jesus. Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui reunidos, Pai, para celebrar esse momento, Senhor, que marca o aniversário da Igreja. Também, Senhor, pedimos que o Senhor esteja nos acompanhando na ceia do Senhor, que lembra o sacrifício de Cristo por nós, Senhor, Santo dos Santos. Amém. Nós glorificamos a Ti, ó Pai, nessa noite, para que o Senhor esteja conosco, abençoando, Senhor, a nossa amada igreja, a igreja presbiteriana, todas as nossas co-irmãs, Senhor, estejamos nós hoje alegres, porque o Senhor está no meio de nós. Amém. Nesse momento, Pai. Nós Te agradecemos, porque És o Deus onipotente, é o Deus poderoso que tem nos guardado, protegido. Essa é a Tua casa, ó Pai, a casa de milagres. A igreja cresceu justamente desta forma, com a Tua presença, Pai. Amém, Pai. Nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que tem nos abençoado. E pedimos a Ti, Pai, nesse momento, nós Te pedimos que Você esteja derramando toda a sorte de bênção sobre a nossa igreja, sobre os membros dessa denominação, Pai. A todos que estão, Senhor, nos vendo neste momento, Pai. Amém, Pai. Porque isso pertence a Ti, ó Pai. Amém. Certos da vitória em Cristo Jesus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O que Cristo ensinou, nós devemos praticar integralmente para a honra e glória do Senhor. Façamos juntos a oração que Jesus nos ensinou. A oração que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, homens e mulheres, adultos e crianças, que todos possamos nos preparar nesse instante para o partir do pão, para a instituição da ceia do Senhor. E eu gostaria que você, nesse instante, assim, junto conosco, que você pudesse estar lembrando, guardando, refletindo em seu coração o que Cristo fez por nós, lembrando, guardando e guardando de forma maravilhosa em seu coração. Porque, irmãos, nós precisamos lembrar que o partir do pão, a instituição da ceia, foi uma ordem dada por Cristo a toda a igreja, em nome de Jesus. Eu gostaria que você, nesse instante, lembrasse que Jesus, na noite em que ele estava com seus amigos, ele pegou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de todos vocês. Comam dele todos, façam isso em memória de mim. De semelhante forma, ele pegou o cálice de uma nova aliança no sangue de Cristo. E ele disse: tomem dele todos, façam isso em memória de mim. Louvamos a Deus pelo partir do pão, louvamos a Deus pelo cálice que o Senhor nos dá. Nesse instante, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que nós pudéssemos ter um momento de reflexão, que nós pudéssemos ter um momento de colocar nosso coração no altar do Senhor e lembrarmos que a participação da ceia é através da graça de Cristo. Senhor Deus nosso Pai, nós te louvamos pelo pão e nós te louvamos pelo cálice. Nós te louvamos pela presença real do Salvador na mesa da Eucaristia, Pai. Te louvamos porque a Tua igreja, nesse instante, em cada lar, ó Deus, em que a ceia está preparada, ó Deus, nesse instante, estamos agradecendo, ó Pai, porque Cristo é o pão da vida, porque o sangue de Cristo nos lava de todo o nosso pecado, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que da mesma forma que estamos aqui te adorando, em todos os lugares em que participa desta reunião, deste culto, ó Deus, estão também em cada lar adorando o Senhor, ó Pai. Louvamos assim o Teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você, na sua casa, nesse instante, pudesse, assim como eu, entregar o pão e o cálice, para que todos nós possamos participar da ceia do Senhor. Vamos distribuir os elementos. Amém, glória a Deus. Este é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Louvamos o nome do Senhor. E que neste momento em que você está aí na sua casa e que já distribuiu o elemento, o pão e o cálice, que você pudesse, junto conosco, agora, participar da comunhão, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Tu te ofereceste a nós, e agora nós nos oferecemos a Ti. Pronta e sinceramente, encheste o nosso coração com a Tua glória,
Ajuda-nos a glorificar-te em todas as coisas. E nós queremos agradecer a Deus pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, pelo privilégio concedido pelo presbitério catarinense de nós estarmos ministrando a ceia do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Esta é a palavra de coração da primeira IPI de Joinville a todas as igrejas presbiterianas independentes do Brasil, em especial ao presbitério catarinense. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. A Igreja Viva de Cristo, IPI do Brasil, continua a viver a sua vocação, servindo por amor, vivendo pela fé e caminhando pela graça. E nós queremos louvar a Deus e agradecer a todos que adoraram a Deus junto conosco nessa noite. A todos os membros das igrejas do nosso presbitério, da primeira IPI de Joinville, a segunda IPI de Joinville, a terceira IPI de Joinville, a Congregação Presbiterial IPI Semear, a IPI de São Francisco do Sul e a IPI de Jaraguá do Sul. Que Deus abençoe as nossas igrejas e nós louvamos a Deus por vocês adorarem a Deus junto conosco, celebrando os 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós queremos agradecer também ao pregador da noite, o reverendo pastor Valdir Reis, que expôs a palavra do Senhor nessa noite. Nós louvamos a Deus pelo nosso presbitério e agradecemos a Deus a todos aqueles que participaram desse culto de gratidão pelos 117 anos da IPI do Brasil. Vamos cantar o pendão real, o hino 412 do Cantai Todos os Povos, o hino oficial da nossa Igreja Nacional. Cantemos com alegria o pendão real. O pendão real você entregou após soldados seus, corajosos, pois em tudo defendem, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao pequeno seu pendão, firme sempre até morrer, exornados já os terços batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao pequeno seu pendão, firme sempre até morrer, em receio sente no seu coração e pra você mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao pequeno seu pendão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos acessos leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao pequeno seu pendão, firme sempre até morrer. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela oportunidade de juntos adorarmos o Teu nome, ouvirmos a Tua palavra e participarmos da ceia do Senhor. Te louvamos
por tamanho privilégio e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te louvamos porque em Jesus nós temos vida, nós temos alegria, nós temos paz e nós te louvamos por isso, Pai. Te agradecemos por essa noite, onde juntos pudemos adorar o Senhor, onde juntos louvamos o nome do Senhor e nós te damos graças por fazermos parte de uma igreja que está celebrando 117 anos de existência. Que a gente possa, Deus, a cada ano sermos mais fiéis ao nosso chamado de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Fica conosco, Pai, e continua abençoando as nossas igrejas, os nossos pastores e pastoras, missionários e missionárias, todos os diáconos e diaconisas, presbíteros e presbíteras. Abençoa a IPI do Brasil. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela celebração, pela oportunidade de adorá-lo e de ser agradecido pela nossa história. Deus tem sido gracioso. A manifestação do seu Evangelho tem sido abençoador sobre a nossa vida. Queridos, vão em paz, fiquem na paz. Quero agora ministrar a bênção em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja com a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, seja com o povo de Deus espalhado por todo o canto que há. Que Cristo nos guarde agora e sempre. Amém.